Fala, meus amigos, boa noite. Vou mostrar para vocês no vídeo aí, ó, algumas plantas aí, ó. Raridade aí, ó. Rabo de macaco. Muito difícil em ver essa Nunca planta vi aí, ó. rabo de macaco. Que planta bonita. E ela parece mesmo rabo de macaco aí, ó. É, Oh, meninas, que... as maravilhas de Deus é vista em todo lugar, né? Que bênção de Deus aí, ó. Que planta bonita. Umas flores aí, ó. Maravilhosa. Aí, meus amigos, esse lugar aqui, ó, onde tem essas plantas aí, é uma zona rural aqui no município de Freio Lago Negro, Minas Gerais. Nunca vi rabo de macaco. Fica a uns Que planta bonita. 360 quilômetros da capital de Belo Horizonte, Oh, bem distante. Você não vai ser jogo no goleiro. Você não vai ser um goleiro.